E aí, pessoal, o mercado de fundos imobiliários deu uma chacoalhada com um anúncio bem grande. A oitava emissão do XPLG11, o famoso XPLG11. E não é pouca coisa, não. A gente está falando de uma captação bilionária que pode, redesenhar a estratégia do fundo. Vamos mergulhar fundo e entender exatamente o que isso significa. O primeiro número que salta aos olhos é esse aqui, 1,1 bilhão de reais. Exatamente isso, 1 bilhão. Esse é o valor que o fundo quer levantar com essa nova oferta. É uma quantia impressionante que, claro, já nos leva direto para a pergunta principal. Afinal, para onde vai todo esse dinheiro? É exatamente essa pergunta que vamos responder hoje. Vamos seguir o rastro desse capital para entender passo a passo a estratégia de crescimento do fundo. Para a gente não se perder nessa história toda, nosso roteiro vai ser este. Primeiro, o anúncio. Depois, os números da oferta, para onde vai a grana, quem pode entrar na jogada, as datas mais importantes e, por fim, aqueles detalhes que fazem toda a diferença. Vamos nessa? Ok, vamos direto ao ponto. O fundo bateu o martelo e deu o sinal verde para sua oitava emissão de cotas. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele está abrindo as portas para receber um novo capital, buscando basicamente combustível para os seus planos de expansão. E sendo mais específico, estamos falando de uma oferta inicial de, olha só, 10.370.511 novas cotas. É justamente vendendo essas cotas que o fundo planeja levantar aquela bolada bilionária que a gente viu no comecinho. Agora, vamos para a parte que todo mundo gosta, os números. Como é que se chega no preço final que o investidor vai pagar por cada uma dessas cotas? Vamos quebrar esse cálculo em pedacinhos para ficar bem claro. Lembra daquele número de 1,1 bilhão? Tá ele aí de novo. Esse é o montante bruto que o fundo quer captar. Mas atenção, esse ainda não é o valor por cota, porque falta um componente bem importante nesse cálculo. Aqui está a primeira peça do quebra-cabeça, R$ 106,07. Esse é o preço de emissão. E claro, esse valor não saiu do nada, né? Ele foi calculado com base no valor patrimonial da cota do fundo lá no dia 30 de setembro de 2025. Dá para pensar nele como o valor justo dos ativos do fundo por cota. É o nosso ponto de partida. Agora, a esse valor base, a gente adiciona a taxa de distribuição primária. São esses 39 centavos. Esse custo, que dá um 0,36% do preço de emissão, serve para cobrir todas as despesas da operação. Então, a conta final fica assim. O preço de emissão da cota mais essa taxa que cobre os custos da operação. Somando esses dois, a gente chega no valor que, de fato, sai do bolso de quem vai investir. E tá aqui o resultado. O preço de subscrição, R$ 106,46. É esse o valor total que cada investidor vai pagar por cada nova cota do XPLG11 nesta oitava emissão. Beleza, os números já estão na mesa. Mas para mim a parte mais interessante é a estratégia por trás de tudo isso. Para onde exatamente o fundo vai direcionar todo esse capital? A resposta se resume a uma palavra: crescimento. O comunicado que eles soltaram é bem claro. A grana vai ser usada para comprar participações ou até mesmo a totalidade de vários ativos imobiliários focados em logística. O objetivo é fortalecer e, claro, ampliar o portfólio do XPLG11. E o plano é bem específico, viu? O fundo não está atirando para todo lado. Ele já tem alvos definidos, como a concentração bem forte em São Paulo e no sul de Minas. Isso não é por acaso, claro. São locais mega estratégicos, verdadeiros corredores logísticos que conectam a produção e o consumo aqui no Sudeste. Ou seja, um foco geográfico muito bem pensado. Certo, a oferta é grande, os planos são ambiciosos, mas quem é que pode participar e comprar essas novas cotas? A resposta aqui é um pouco mais restrita do que se poderia imaginar. Essa oferta tem um público-alvo muito bem definido. Não é para o investidor em geral. Ela é exclusiva para os chamados investidores profissionais. Pela definição da CVM, essa categoria inclui instituições financeiras e pessoas com mais de 10 milhões de reais em investimentos, ou seja, são os grandes jogadores do mercado. E dentro desse universo, a gente tem dois grupos principais. Primeiro, os cotistas que já estão no fundo. Eles têm o famoso direito de preferência, para não verem sua participação diminuir. E do outro lado, outros investidores profissionais que podem entrar na oferta. Repara só na diferença importante ali no investimento mínimo para cada um deles. Agora, para quem já é cotista e está pensando em participar, o tempo é ouro. Vamos então para um guia prático com as datas e os direitos que precisam ficar no radar. Olha aí o cronograma essencial. O período para exercer o direito de preferência começa no dia 14 de outubro.
O prazo na B3 vai até o dia 24, mas ainda tem uma última chance, até o dia 27, direto com o escriturador, que é quem administra os registros do fundo. É uma janela de tempo bem curta, então tem que ficar de olho. E o processo é esse aqui, bem direto. Primeiro, verificar o fator de proporção, para saber a quantas cotas você tem direito. Depois, decidir se vai exercer esse direito todo ou só uma parte. E o passo mais importante é entrar em contato com a sua corretora com antecedência, porque ela sempre tem os próprios prazos internos. E para a gente fechar, vamos dar uma olhada nos detalhes operacionais e nos avisos importantes. Sabe, aquelas letras miúdas que definem as regras do jogo e as possíveis reviravoltas da oferta. 2 pontos que vale a pena destacar. Primeiro, a oferta vai seguir em frente mesmo que não bata a meta de 1,1 bilhão, contando que capte pelo menos 10 milhões de reais. E segundo, se a procura for muito grande, o fundo pode aumentar a oferta em quase 20%, emitindo um lote adicional. E claro, o aviso mais fundamental de todos. O próprio documento oficial, assim, em letras maiúsculas, reforça que isso aqui é só uma comunicação informativa. Esta análise serve para a gente entender a operação, mas não é, de jeito nenhum, um conselho de investimento. A decisão final é sempre pessoal e precisa ser muito bem pesquisada. E para concluir, fica aqui uma reflexão. Com todo esse capital e esses alvos tão específicos, como é que o XPLG11 vai se redesenhar nesse mapa super competitivo da logística brasileira? Essa é a grande questão estratégica que o mercado vai ficar de olho nos próximos meses. Valeu por acompanhar essa análise.